Iniciar a gravação. Bom, vamos lá. A gente enumerou uma porção de entidades, né, no nosso mini-mundo. Então a gente tem lá paciente que tem nome, idade, endereço, telefone e e-mail. A gente tem uma associação entre paciente e consulta, isso a gente fez, né? A consulta e a indicação de cirurgia. A indicação de cirurgia, que tem tipo de diagnóstico, tipo de cirurgia, tudo isso a gente está seguindo lá, o que ainda está no nosso modelo, né? Só estou repassando aqui de novo para a gente lembrar. A indicação de cirurgia por agendamento de cirurgia. Agendamento de cirurgia tem 3 campos, né? E depois a gente tem a cirurgia lá, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. E aí o que ficou faltando a gente fazer, que eu pedi para vocês fazerem, né? A gente já tinha tomado todas as decisões de identificador das entidades, né? O paciente tem um e-mail, uma consulta, né, consegue ser diferenciada de outras consultas olhando para o seu paciente, a data e a hora, né? Então eu posso ter mais de uma consulta por paciente no mesmo dia ou na mesma hora e vice-versa. Uma indicação de consulta, indicação de cirurgia, perdão, tem um tipo de diagnóstico, tipo de cirurgia. E para diferenciar se duas indicações diferentes, se duas indicações são diferentes, a gente vai olhar para a consulta. Então é como se eu falasse assim. Uma consulta tem várias indicações, agora olhando para a consulta, o tipo de diagnóstico e o tipo de cirurgia, eu tenho a indicação. Não é isso? Então, ficou faltando aí o agendamento da cirurgia e a cirurgia. Vocês conseguiram fazer isso? Vocês tentaram, pelo menos? Obrigado, Marcos. Depois eu dou uma olhadinha com calma nesse link que você mandou. Tudo bem. O Marcos tentou, né? Então, legal. Até o relacionamento ficou igual, aí você fez um agendamento e a cirurgia. E aí você colocou que a associação do agendamento para a cirurgia é 1 para 1. Tá certo, né? Tá certinho. Você pode ter vários agendamentos para uma indicação. Agora, você pode ter uma indicação para vários agendamentos? Também pode. Deixa eu ver se estou falando besteira, mas é isso sim. Estou olhando agora, gente, só para vocês saberem a figura que o Marcos colocou lá no grupo, geral, tá? Então, ó, tem um agendamento, né? Olhando agendamento e indicação. No agendamento, tem uma ou várias indicações, eu não tenho agendamento sem indicação. Né? Peraí, não. É 1 para 1 aí, tá, Marcos? Na verdade é 1 para muitos, né? Deixa eu ler de forma correta, só para você corrigir. Uma indicação tem 0 ou vários agendamentos, e um agendamento tem pelo menos uma indicação e no máximo uma indicação. Tá? Eu não posso ter um agendamento com 2 indicações diferentes. Isso não pode. É só corrigir, que ficou muitos para muitos ali. Né? Então, uma indicação de cirurgia vai ter lá o tipo de diagnóstico, o tipo de cirurgia. E aí eu tenho vários agendamentos. Né? Posso cancelar, pode acontecer várias coisas. Né? E aí vai. Então eu vou seguir aqui. Vai ficar bem parecido com o que você fez, tá? Mas eu vou fazer o passo a passo aqui só para o pessoal acompanhar.
Vamos lá. Então, a gente parou na indicação, né? Uma indicação de cirurgia tem um tipo e um diagnóstico que a gente identificou, onde a indicação também é identificada pela consulta, né? Então, só tem uma consulta que identifica a indicação. E aí, agora, a gente vai pensar lá no agendamento. Então, observa, apesar de eu ter a indicação da consulta, ainda assim, eu posso ter vários agendamentos. Vamos tentar entender o porquê que isso acontece? Imagina que você indicou lá, o cara tem que fazer a cirurgia, está com inciso está nascendo, né? Fala de cirurgião dentista, gostei desse exemplo. Então, o tipo de cirurgia é remoção, né? E aí foi indicado isso, vamos agendar essa cirurgia. E aí a gente vê lá no nosso texto que tem um agendamento de cirurgia com a cirurgia. Então vamos colocar logo isso aqui, só para não ficar muito confuso. Estou tentando arrumar espaço para não ficar apertado. Então, ó, uma indicação tem uma indicação, tem um agendamento. Agora deixa eu mudar isso aqui. Né? E vários agendamentos, tá certo? E um agendamento é um símbolozinho pequenininho para poder configurar aqui. Rapaz, acho que travou. Algum bugzinho que eu não estava conseguindo fazer nada. Então vou aqui rapidinho. Agendamento. Se vocês estiverem falando alguma coisa, eu já vou olhar, tá? Só... Então vamos ver o raciocínio. Primeiro a gente coloca o agendamento, né? Então aqui, ó, uma indicação tem vários agendamentos ou pelo menos um agendamento. Um agendamento tem uma indicação ou várias indicações. Agora eu só quero ver a cardinalidade mínima de acordo com o nosso mundo, tá? Eu não posso
sair chutando tudo. Então, eu vou olhar lá se o texto me dá alguma dica de se é um ou muitos. E aí a gente vai lá e fala, olha, um paciente pode apresentar vários diagnósticos, em função disso pode ter indicação de várias cirurgias. Caso o paciente aceite realizar a cirurgia, ela é agendada pelo assistente. Então, realmente aqui, ó, uma indicação, e aí a gente muda de novo, tem 0 ou vários agendamentos, e um agendamento obrigatoriamente tem uma indicação. Até aí, pessoal, eu sempre que eu tenho alguma dúvida de cardinalidade mínima, eu vou lá no texto para ver. Se eu não tenho no texto, o que eu faço? Pergunto lá para quem escreveu o texto, ou converso lá com o meu stakeholder, a pessoa que me deu esses requisitos. Beleza. Voltando para a nossa modelagem, a gente tem um agendamento. Se a gente tem um agendamento, a gente tem a data, a hora e o hospital, né? Então vamos lá. Estou adiantando, colocando logo como chave, como identificador, porque a gente sabe que para diferenciar, posso ter 2 agendamentos para o mesmo dia. Posso, porque não poderia, né? O hospital aqui. Depois a gente vai pensar um pouquinho se ele pertence ao identificador ou não. Então, fechamos o agendamento da cirurgia, E agora a gente vai começar a fazer a cirurgia. Só para depois ficar mais fácil de identificar cada um, tá? A cirurgia tem hora de início, hora de fim, estado do paciente, dias de repouso, período de reavaliação, né? Mas na verdade a gente vai colocar a data e o grau de satisfação. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Estou meio rouco. Não sei se eu estou falando alto o suficiente para vocês. Só dá um sim ou não aí, que qualquer coisa eu forço a voz aqui. Tá dando para ouvir? Tá bom, então. Então eu vou seguir em frente. Então vamos lá. São quantos atributos? Aqui é 1 para 1, né? Porque um agendamento só pode ter uma cirurgia. E uma cirurgia só vai ter um agendamento. Não estou muito preocupado agora com esse relacionamento. Estou mais preocupado em colocar os atributos e saber quem é que identifica a cirurgia. São 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 atributos. Então aqui, hora, início, hora, fim. Precisa ser em letra maiúscula, não. É vício aqui. Estado do paciente. Precisa colocar o do, né? Dias de repouso. Período de reavaliação. Essa é a parte mais chata, né? Que a gente tem que ficar colocando atributo por atributo. Depois decidir se é o identificador. Então pode ser que a gente tenha que mudar essa bolinha. São coisas que fazem parte, né? A data que foi marcada, né? Vou botar aqui só por enquanto. E o grau de satisfação. A gente tem um relacionamento aqui entre agendamento e cirurgia. Não sei se vocês estão vendo, mas eu sempre estou criando a entidade, depois eu coloco o relacionamento, depois eu decido o que identifica, né? Eu só não fiz isso no agendamento porque a gente já adiantou ali com o amigo Marcos, sabendo que o agendamento tem data e hora, mas eu ainda não terminei a identificação de agendamento, tá? Até aqui tá tudo certinho, a gente tem que terminar isso aqui. Então vamos lá. Uma indicação pode não ter agendamento ou ter vários. Um agendamento, né? Agora tem que conseguir acertar o símbolozinho. Safado. Um agendamento tem 0 ou 1 cirurgia, né? E uma cirurgia tem 1 ou 1 agendamento. E aí agora a gente tem que começar a identificar as coisas. Vamos voltar lá para agendamento, depois a gente termina a cirurgia. A indicação, né, de cirurgia tem o tipo de diagnóstico, o tipo de cirurgia e qual foi a consulta que foi realizada, que acaba dizendo qual é o paciente. Cada indicação pode ter vários agendamentos. Como é que eu identifico o agendamento? Eu vou identificar o agendamento pela data, pela hora e também pela indicação, tá? Mas, Duarte, 2 cirurgias na mesma data e na mesma hora? Pode ser que sim. Né? É muito comum o médico fazer uma anestesia e realizar mais de uma cirurgia com o paciente, né? Por exemplo, se a mulher, né, que está grávida tem algum nódulo, né, o que não é muito incomum, o cara pode fazer o parto por cesariana e aproveitar e remover o cisto lá, o nódulo na cirurgia, tá? Então, nesse caso, a data e a hora não é o suficiente para poder identificar qual é o agendamento, tem que saber qual é a indicação. Uma indicação tem vários agendamentos e um agendamento, assim que a ferramenta permitir, eu coloco aqui.
Beleza, né? Fechamos aqui mais uma identificação. Vamos passar só o corretor mental para ver se faz sentido, né? Tem um paciente, tem várias consultas, que tem uma ou várias indicações, mais uma indicação, tem 0 ou vários agendamentos. Então aqui, ok. O mais importante é um agendamento, tem uma indicação, tem uma data e tem uma hora. Por que eu não coloquei o hospital como identificador? Porque não tem como, né? O paciente está em 2 hospitais ao mesmo tempo. Então, se eu estou no hospital, eu vou identificar pela data e pela hora. Tá bom? Então não faz sentido. Fechamos esse cara. Vamos para a cirurgia. Agendei uma cirurgia. O que pode acontecer? Pode ser que o agendamento não aconteça. É isso? Que a cirurgia não aconteça. Ou pode ser que ela aconteça. Então, uma cirurgia sempre tem um agendamento, e um agendamento não necessariamente tem uma cirurgia. E aí, agora, a gente tem que saber identificar a cirurgia. Já dá para ver que a primeira coisa é a cirurgia vai ser identificada por quem? Pelo seu agendamento, certo? Conseguiram ver isso? Sabendo o agendamento, eu sei a indicação, que sei a consulta, que sei o paciente. Então, aqui, né? Esse cara é uma entidade fraca. Na verdade, vocês vão ver que sempre que tem um relacionamento 1 para 1, se tem um lado que é opcional, a chance dele ser uma entidade fraca é altíssima. A gente aposta muito alto que esse cara é uma porcaria. Seja... Oi. Qual é a definição de entidade fraca mesmo? Desculpe. Não. Só para refletir. Isso é uma pergunta boa porque confunde. Uma entidade fraca é uma entidade que por si só não consegue se identificar. Vou traduzir. Olha para cá, ó, consulta. Eu só olhando para a consulta, apago os relacionamentos, eu consigo identificar unicamente cada consulta? Eu não consigo, né? Eu tendo a data e a hora, eu posso ter pacientes diferentes na mesma data e na mesma hora. Então, eu dando a data e a hora não é o suficiente para identificar unicamente uma consulta. Ela depende de outra entidade, que nesse caso é o paciente, para ser identificada. Foi até aí? Sim. Tranquilo. Tá? Dá até inclusive para ver que a entidade fraca está associada ao fato de ser um relacionamento 1 para 1 do outro lado. Isso, exatamente. E por que é importante nesse início da modelagem? É importante a gente saber isso porque quando a gente for fazer o projeto lógico, existem várias decisões que a gente vai tomar e a entidade fraca vai influenciar. Então, por exemplo, lá quando a gente for fazer o banco, tem gente que junta esses 2 caras aqui, ó. E aí, será que é possível juntar esses 2 caras? Se a cirurgia tiver um atributo identificador aqui, eu não posso juntar. Porque o que significa juntar? Significa que todos os campos de cirurgia são opcionais. Tradução, eu vou criar um agendamento. Aí eu dou a data, a hora, a indicação e deixo o resto tudo em branco. Só que se a gente for ver isso daqui junto e tentar identificar unicamente, não dá para fazer isso. Por quê? Porque a cirurgia é uma entidade fraca. Se ela não fosse, eu poderia juntar. Tá certo? O conceito de entidade fraca é importante, né? Para a gente poder saber o que fazer. Porque vocês vão ver lá na frente, quando a gente faz o projeto lógico, a gente sempre está tentando diminuir junções desnecessárias ou atributos opcionais. Então imagina, se eu juntar essas 2 entidades, quanto atributo opcional eu vou estar lidando? E aí eu estou transferindo a responsabilidade do banco de ser coeso para a lógica de negócio. Isso está errado.
É como se eu falasse assim, o programador que se vire para não fazer cagada no banco. Né? Mas não é bem assim. Tem certas coisas que têm que ser feitas de forma obrigatória. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, né, acho que a gente chegou agora na cirurgia. A cirurgia é identificada pelo seu agendamento. E aí, como a gente sabe aqui, né, que a cirurgia só pode ter um agendamento, se eu der o agendamento, eu sei qual é a cirurgia, não é? Ou vocês discordam de mim? Pode discordar, gente, eu estou pensando agora. Acho que poderia cair naquele caso de você ter agendado e ter 2 cirurgias no mesmo dia, no momento. Mas aí são 2 agendamentos diferentes, né? Cada agendamento tem uma cirurgia. Mas e no caso da grávida, que vai fazer tipo 2 cirurgias no mesmo procedimento? Então vamos lá. O caso da grávida. Vamos fazer um passo a passo aqui no desenho, que eu acho que é uma pergunta importante. Vamos lá. Maria Joaquina é a nossa paciente. Ela fez uma consulta e aí foi diagnosticado aqui, ó, que ela está grávida, né? Eu sei que é feio, que parece que a gravidez é coisa ruim, mas não é só a modelagem do banco. E também foi diagnosticado que ela tem lá endometriose, né? Tem que ser removido. E aí, o tipo lá de cirurgia, eu não sei dizer porque eu não sou especialista, mas tem um tipo. Então, vamos supor que no nosso banco tem um paciente, uma consulta e várias indicações. Tá bom? E aí eu falei para ela o seguinte, olha, mesmo assim a gente pode agendar as 2 indicações para o mesmo dia. Então, vamos botar hoje 2 horas, hoje 2 horas. Vamos ver se está tudo sendo identificado unicamente. Hoje 2 horas, eu tenho uma indicação de cirurgia para fazer o parto. Hoje, 2 horas, eu tenho uma identificação de cirurgia para fazer a remoção, né, lá do nódulo. Tipo de diagnóstico vai diferenciar qual é a indicação e vai diferenciar qual é o agendamento. Logo, eu posso ter esses 2 atributos iguais. Tudo bem? Vocês conseguiram acompanhar? Só para eu saber. Ok, entendido. Ok, Márcia, eu estou gravando a aula também, eu vou colocar, tá? Então, depois só dá uma olhadinha. Boa sorte aí. Então, vamos acompanhar. Então, acabei de mostrar para vocês que eu tenho 2 indicações de cirurgia, né? O parto e a remoção do nódulo. Marquei para o mesmo dia. Eu tenho 2 instâncias de agendamento de qualquer jeito, tá bom? Foi, pessoal? Cada agendamento tem uma cirurgia. Então, essa cirurgia aqui, vocês vão ver aqui, ó, hora de início, hora de fim, estado do paciente, dias de repouso, período de reavaliação. Por que aqui é 1 para 1? Porque eu vou ter 2 agendamentos diferentes com uma cirurgia. Foi até aí? Então, eu tenho 2 instâncias dessa classe aqui, ó. Como é que eu vou diferenciar as 2 cirurgias? É pelo agendamento e pela indicação. Preciso de mais alguma informação para diferenciar? Não, né? Todo mundo conseguiu acompanhar? Consegui. Não conseguiu? Mas assim, você não poderia fazer, tipo assim, o agendamento é um agendamento da cirurgia. Uhum. Correto? Sim, o agendamento da cirurgia. Ok. Bom, então você identifica unicamente cada diagnóstico com um agendamento. Mesmo que aconteça na mesma hora? Cada diagnóstico
Com agendamento, peraí. Cada indicação, eu acho. Isso. Na verdade, cuidado. Você indica cada agendamento com a sua identificação, com a sua indicação, né? É um para muitos. Ah, sim. Mas lembra só que uma indicação pode ter vários agendamentos e não significa cirurgias diferentes. É só que eu posso remarcar a cirurgia. Foi até aí, pessoal? Foi. Só tinha uma pergunta rápida. Por que o hospital não seria identificador? Tinha colocado no nome, eu fiquei nessa dúvida. Então, vamos ver. Se eu colocar o hospital como identificador, eu estou dizendo que eu posso ter 2 agendamentos na mesma data e na mesma hora em hospitais diferentes. Né? A não ser que... Entendi. Eu ia fazer uma piada, mas eu preferi não fazer. A não ser que o cara tenha um clone, né? Mas tudo bem, por isso que não tem hospital, né? Porque se colocar o hospital, aí eu estou deixando o cara agendar em hospitais diferentes no mesmo horário. Não pode. Até aí tá legal, gente? Esse mini-mundo é muito bacana porque ele gera várias discussões legais que são problemas, né? Problemas legais. E eu preciso que vocês percebam isso, né? Para a gente poder seguir em frente. Mais alguma dúvida? Bacana. Tomara que vocês estejam gostando, porque eu, pelo menos, estou me divertindo. Gosto de fazer modelagem de banco, principalmente quando gera uma discussão bacana, assim, saudável. Né? A gente nunca sabe o que esperar de um banco, assim como a modelagem no sistema. Né? Aí depois a gente implementa, que também é divertido. Então aqui, ó, como eu não tenho que identificar unicamente a cirurgia pelos atributos, apenas pelo agendamento, isso significa que eu vou poder fazer isso aqui, ó, sem me preocupar muito. Ficou meio apertado aqui. E eu, sem querer, apaguei a hora fim. Então vamos só vou conferir o finalzinho dessa modelagem para ver se a gente não fez nenhuma besteira, né? Um paciente tem várias consultas, uma consulta é identificada pelo paciente, pela data e pela hora que ela foi realizada. Então, uma indicação de cirurgia tem um tipo de diagnóstico e um tipo de cirurgia que identifica unicamente cada indicação a partir da sua consulta. Então, a indicação a gente sabe que é única, porque a gente vai ter o tipo do diagnóstico, o tipo de cirurgia e a consulta, que tem uma data, uma hora e um paciente. Um agendamento tem uma indicação tem vários agendamentos. Mas cada agendamento é identificado pela sua indicação, né? Então eu sei qual é o tipo de cirurgia, eu sei o tipo de diagnóstico e pela data e pela hora. Então significa que eu posso ter 2 agendamentos na mesma data e na mesma hora, desde que as indicações sejam diferentes. Mas isso também permite que eu possa agendar mais de uma vez, né, a mesma indicação.
data e a hora vão ser diferentes. Estou lendo em voz alta, tá? Isso eu faço mentalmente. Espero que vocês estejam acompanhando, que é como se eu estivesse fazendo uma conferência do que está acontecendo. Agora, uma cirurgia tem um agendamento, né? E cada agendamento pode ou não ter uma cirurgia. Para eu identificar a cirurgia, eu só preciso do seu agendamento. Isso significa que em datas e horas diferentes eu posso ter uma cirurgia, mas cirurgias com uma identificação, mais uma cirurgia se identifica unicamente pela data, pela hora e pela sua indicação. Foi até aí, pessoal? Não garante nada sozinho? Então, a gente vai exercitar isso daí enquanto eu vou passar um novo conteúdo, tá? Toma o seguinte cuidado, apesar de eu falar essa questão de juntar as tabelas, agora a gente está fazendo a modelagem conceitual. Conceitualmente não tem sentido juntar os dois, tá bom? Então aqui deixa direitinho o agendamento e a cirurgia separado. Isso é uma decisão que a gente vai fazer lá no lógico. Por quê? Porque ele vai ter equivalência a esse modelo, e aí é muito importante que a gente tenha esse modelo conceitual para o cara que vai fazer o desenvolvimento se basear. Então o cara vai se basear por esses modelos aqui. É R que vai virar um modelo ML, tá? Então, o que significa? Que o paciente vai virar uma classe, consulta vai virar uma classe, indicação vai virar uma classe, agendamento vai virar uma classe, cirurgia vai virar uma classe. Como a gente não tem muitos para muitos, dificilmente os relacionamentos vão virar classes, né? E aí, esse modelo vai dar consistência com o cara que está fazendo a modelagem do código, que vai codificar, que vai aplicar design pattern. E no final, o nosso banco tem que conseguir fazer essa equivalência com o modelo do código. Lembrando que é sempre bom botar um nome nos relacionamentos, que era onde eu queria chegar, né? Então aqui, ó, paciente consulta. Cuidado para não colocar sempre o mesmo nome, né? Se não tiver nome, deixa em branco, vai ficar paciente consulta, né? Deixa eu dar um nomezinho melhorzinho. Não, nesse caso fica meio difícil. Estou pouco criativo. Consulta indicação. Então aqui, ó, né, uma consulta gera uma indicação e uma identificação tem 0 ou vários agendamentos. Um agendamento realiza uma cirurgia e aqui o paciente consulta. Como eu não tenho nada melhor para escrever, eu vou deixar sem nome. Mas é bom você colocar um nomezinho, tá? Nem que seja passe versus consulta. O nome do relacionamento não é obrigatório, mas é sempre bom para ajudar a ler. Ó. Uma consulta gera várias indicações e uma indicação é gerada por uma consulta. Uma indicação tem vários agendamentos e um agendamento tem uma indicação. Um agendamento realiza uma cirurgia e uma cirurgia é realizada a partir de um agendamento. Dúvidas?
Não, por enquanto, tudo bem. Tudo bem? Mas na prática, terminamos o mínimo 1. Essa é a modelagem com... Opa, fiz uma besteira aqui, peraí, só um instantinho. Abriu alguma coisa aqui que não era para abrir. Na verdade, a partir disso, a gente vai gerar lá o modelo ML e fazer o projeto lógico, né? Caramba! A ferramenta hoje está que está. Mexendo com o meu toque aqui, isso. Pronto. Então foi tranquilo, né? Então agora é a hora da gente continuar com o modelo R para a gente fechar esse conteúdo. Lá vamos nós. Estou abrindo aqui os slides, tá? Tá bom. Aqui, Ctrl R, deixa eu botar na tela cheia. Beleza. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Vocês estão enxergando direitinho os slides? Show. Então, gente, agora a gente vai falar da segunda parte da modelagem conceitual em ER, tá? Até agora a gente não viu algumas coisas mais avançadas com relação à generalização e se é exclusivo ou não. Então, esse é o assunto que a gente vai fazer agora. Generalização e especialização. Então, falando baixinho, né, é a mesma coisa que vocês pensam quando a gente fala de herança. Então, quando a gente fala que uma entidade é uma generalização de outra entidade, você está falando que vai atribuir propriedades particulares na entidade que é a especialização, né, a um subconjunto de ocorrências especializadas de uma entidade genérica. Vamos traduzir isso para ficar bonito. A gente está criando um subconjunto. É como se a gente falasse que quando a gente cria uma especialização, você está juntando todos os elementos que pertencem a uma característica específica e colocando num subconjunto. Quando você faz isso, você pode atribuir novas coisas, né? Essas novas coisas vão poder ser atributos ou relacionamentos, ou outras especializações. Então, esse exemplo aqui é um clássico, né? Uma filial tem vários clientes, um cliente tem uma filial, né? Tudo bem, está faltando aqui o atributo identificador, mas nesse caso não vai fazer falta. Posso ter filial sem cliente, né? E um cliente aqui vai ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então vamos traduzir isso. Todo cliente tem
um nome, um código. Código aqui não necessariamente é um ID numérico, tá? Pode ser o CPF, pode ser uma porção de coisa. Só que alguns clientes são do subconjunto pessoa física, tem um CIC, né, que é o famoso CPF, e um sexo. E alguns outros clientes alguns dos outros clientes são do subconjunto de pessoas jurídicas, que vão ter um CGC, um tipo de organização. Aqui eu ainda não mostrei, mas como eu não determinei, a gente vai considerar que isso aqui é exclusivo, tá? Ou é pessoa física ou é pessoa jurídica, mas tem como representar clientes que não são nenhum nem o outro. Então, o símbolo da generalização é esse triângulo. Tomem cuidado, né, porque tem gente que desenha o símbolo da generalização como se fosse um relacionamento, e aí fica muito confuso. E lembrem também que a generalização é o cliente, então é do cliente que sai as especializações. Tem gente que faz ao contrário, né? E aí está errado. A gente fala que a classe cliente é entidade genérica e pessoa física e pessoa jurídica... entidade, né? Pessoa física e pessoa jurídica são entidades especializadas. Isso significa que toda pessoa física tem um SIC, um sexo, um nome, um código e uma associação, um para muitos, com filial. Então aqui, se eu tenho um cliente, pessoa física, ele tem uma filial. Uma filial pode ter vários clientes, pessoas físicas, ou não. Assim como uma filial pode ter vários clientes, pessoa jurídica, ou não. Uma coisa importante de se notar é que quando você vai identificar uma generalização, é obrigatório que você coloque um identificador para a entidade genérica que vai diferenciar se o elemento está no subconjunto de pessoa física ou no subconjunto de pessoa jurídica. Então, eu estou dizendo esse código é único tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, tá bom? Eu não posso colocar que eu tenho um código aqui, que eles são diferentes. Por que eu não posso? Porque senão eu vou ter repetição do mesmo código, né? Então, eu estou falando que se tem um código de cliente, ele identifica unicamente um cliente, sendo ele pessoa física ou pessoa jurídica. E aí, tem que tomar cuidado, assim como na orientação objeto a gente tem a questão de herança múltipla, né? A gente tem a generalização em que eu consigo ter dois conjuntos que generalizam um conjunto de um subconjunto, né? Na verdade, se vocês forem pensar, isso daqui, o veículo anfíbio, significa interseção, né? Tem um conjuntão de veículos, eles são divididos em terrestres ou aquáticos, e o veículo anfíbio está na interseção entre veículo terrestre e veículo aquático. Os veículos que são terrestres e não estão na interseção são automóveis. Os veículos aquáticos que não estão na interseção são barcos. E aí, de novo, não pode dar mole com o identificador. O identificador tem que ser único em veículo. Observa que o identificador aí não precisa ser um código, né? Poderia ser, por exemplo, a placa e o condutor. Coisas que não podem acontecer é você falar que um veículo anfíbio é a interseção entre veículo terrestre e veículo aquático. Porque se você não tem uma generalização dos dois, eu não consigo fazer um identificador único. Se eu não consigo fazer um identificador único, eu vou gerar inconsistência nos meus veículos anfíbios.
essa inconsistência está sendo demonstrada por essa pergunta, né? Qual seria o identificador dessa entidade? E aí agora a gente vai começar a complicar um pouquinho a generalização e especialização. Ó. Quando a gente tem um T aqui, eu estou dizendo que todos os elementos do conjunto cliente ou é pessoa física ou é pessoa jurídica. Como se eu falasse que todos os elementos de cliente têm uma especialização total. Quando eu especializo totalmente ele ou tem elementos no subconjunto da esquerda ou no subconjunto da direita. Se tivesse outro subconjunto também, existiria algum cliente que não é pessoa física nem pessoa jurídica? Não, não existiria, porque tem o Tzinho lá. É obrigatório. Quando a gente fala de especialização parcial, aí a gente está falando que eu posso ter elementos na entidade pai que não estão na entidade filha em nenhuma das entidades filhas. Então é como se eu falasse que eu posso ter um funcionário aqui que não é motorista nem secretária. Mas eu posso ter funcionários motoristas e funcionários secretárias. Quando a gente fala de especialização parcial, né, a gente acaba tendo que colocar esse negócio aqui de tipo de funcionário, o que acaba confundindo um pouquinho vocês. Então, não é errado fazer especialização parcial, mas tomem cuidado para não transformar todas as especializações em especializações parciais, né? Só tem mania de querer criar tipo. Então, no exemplo que a gente viu de cliente, né? Eu não preciso de tipo, porque a especialização é total, ó. Ou é pessoa física ou é pessoa jurídica. A tradução é que é muito mais fácil de você garantir consistência quando a especialização é total. Especialização não exclusiva ou compartilhada. E aí, a gente tem que tomar um cuidado para não quebrar a cabeça de vocês. Porque quando a gente fala de orientação a objeto lá, né, fica meio estranho, mas isso existe também na programação. Estou dizendo que uma pessoa é um professor, é um funcionário, é um aluno. Mas quando eu coloco que ela é compartilhada, eu estou dizendo que uma pessoa pode ser um professor e um funcionário. Também pode ser um funcionário e um aluno. E também pode ser um professor e um funcionário. E também pode ser um professor, funcionário e aluno. Só não sei como é que o cara dorme, se o cara é os três. Mas, com a especialização compartilhada, é possível fazer esse tipo de instanciação. Então, é como se eu falasse que a gente pode ter vários cenários diferentes, né, de generalização. Na verdade, são 4 cenários, né, dependendo dessas duas características. Então, quando a gente tem aqui, ó, uma especialização total e exclusiva, é o caso em que todos os elementos da entidade geral pertencem a um subconjunto ou a outro subconjunto, e não existem instâncias da entidade geral que não seja de um ou do outro. Quando a gente fala que é exclusiva e parcial, eu estou falando que toda entidade da classe, toda instância da entidade pai, ou pertence às entidades filhas, ou não pertence, porque é parcial. Mas se essa entidade pertence a uma entidade filha, ela não vai ser compartilhada, ela vai ser exclusiva. A mesma coisa a gente faz aqui para total compartilhada. Quando a gente fala que eu tenho uma instância da classe que é total, significa que ela vai pertencer ou a uma entidade filha ou a outra, e assim vai. Quando você fala que ela é compartilhada,
todos os elementos, né, da generalização vão pertencer a subconjuntos, todos, mas alguns elementos podem pertencer a mais de um subconjunto, a mais de uma especialização, que é o caso do veículo anfíbio lá que a gente viu. Parcial compartilhada. Toda instância da classe pai, né, pode ou não pertencer às classes filhas. Desculpa, entidade pai pode ou não pertencer às entidades filhas. E elas são compartilhadas. Então, toda entidade que pertence a uma entidade filha pode participar, né, de mais de uma entidade filha. Tranquilo até aí, pessoal? Falem comigo. Sei que está chegando a hora do almoço e aí vocês estão quietinhos, pensando no menu, né? O que vai ter no bandejão. Posso seguir? Marcos ia falar alguma coisa? Vamos lá, mas agora é a hora. O que você está confuso? No quadro, pensa nos exemplos. Fica mais fácil, né? Quer que eu passe de novo o quadro? Então, vamos lá. Vamos lembrar de novo o que é total e parcial. Total, eu vou voltar lá um pouquinho, tá? Total, ó, um cliente ou é pessoa física ou é pessoa jurídica, mas todo cliente pertence a esses dois subconjuntos aqui. Eu não posso ter nenhum cliente que não seja pessoa física ou pessoa jurídica. Beleza. Agora vamos para o compartilhado. Uma pessoa pode ser um professor, pode ser um funcionário, pode ser um aluno. Mas ela pode ser um professor e funcionário, porque essa pessoa é compartilhada com as entidades filhas. Ela também pode ser um professor e um aluno. E assim vai, né? Então, vamos lá para o primeiro carinha do quadro. Total, vou botar aqui o de baixo. E compartilhada. Todo cara que é da classe pai, vamos falar assim, né, da entidade genérica, vai ter que pertencer a um dos seus subconjuntos. Por quê? Porque ela é total. Todos os elementos da entidade genérica pertencem a um subconjunto dele, né? E ela é compartilhada, então eu posso ter qualquer elemento da minha entidade que vai pertencer a duas subclasses. Foi até aí, Marcos? Beleza. Se fosse exclusiva, qual seria diferente? Então vamos continuar no total, tá? Então eu sei que todo mundo que está na classe pai, né, vamos falar assim, tem que pertencer a uma das classes filhas. Se ela é exclusiva, essa instância só pertence a uma das classes filhas. Se ela é compartilhada, ela pode participar de mais uma das classes filhas. Foi até aí? Agora a gente vai para o parcial, por isso que é sempre bom ter uma ordem, né? O que é o parcial?
É como se eu falasse assim, olha, eu tenho uma instância da entidade pai que não está em nenhuma das entidades filhas. Eu tenho um elemento do conjunto que não pertence a nenhum dos subconjuntos. Então, se ele é parcial, que é o que a gente está vendo aqui, eu vou ter uma instância que pode pertencer a cada um dos subconjuntos ou não, mas eu posso ter instâncias que não participem dos subconjuntos. Agora vamos olhar um pouquinho o que é exclusivo e o que é compartilhado. Então, se a gente fala que parcial, eu posso ter um cara que pertence aos subconjuntos, agora eu vou determinar se ele pertence a um dos subconjuntos ou mais de um dos subconjuntos. Então aqui, ó, se tiver exclusiva, vou falar todo cara que pertence aos subconjuntos só pertence a um subconjunto. Se eu falar que ela é compartilhada, eu estou falando o seguinte, olha, eu tenho pelo menos um cara, né, pelo menos não, vai ficar estranho, todo cara que pertence aos subconjuntos pode ser compartilhado por subconjuntos diferentes. Um objeto da classe pai pode participar das duas classes filhas, das três classes filhas. Isso é o que é compartilhado. E aí, melhorou? Beleza. Por que é importante isso? Isso não é formalidade, porque se você não coloca essas coisinhas aqui, isso vai influenciar diretamente a sua modelagem do banco. A gente vai ver daqui a pouco não, quando a gente falar de projeto lógico. E o mais importante, você vai confundir o programador, né? Porque, na verdade, dependendo do que for aquilo dali, você tem um padrão para aplicar ou não. Então, não é trivial a gente fazer esse negócio de compartilhado no código, né? A gente tem que fazer um negócio chamado classificação dinâmica, quem tiver curiosidade. Que um objeto participa de subclasses diferentes em tempo de execução. Tá bom? Então, às vezes a gente coloca, às vezes não, a gente coloca quando tem que colocar para o programador saber, né, o que tem que fazer. Provavelmente alguém estava se perguntando para que serve isso. Então, é para isso. É para o cara que está codificando saber, cara, como é que eu faço esse negócio de compartilhado? Não, dá para fazer. Tem um padrão para isso. Design pattern mesmo, tá? Só para quem... eu notei que o nome estava, mas é uma curiosidade normal, né? É uma curiosidade justa, né? Então vamos lá. Deixa eu só ver o que é. A entidade associativa. E agora a gente vai embaralhar a cabeça de vocês. Por que eu vou embaralhar a cabeça de vocês? Porque existe uma forma de representar entidades dentro do modelo ER que complica um pouquinho mais a vida. Lembra lá que a gente tem o modelo ternário. O que é o modelo ternário? O modelo ternário é quando eu tenho uma entidade associativa, né? Mas, na verdade, ele é enário, que junta mais de uma entidade numa associação. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho um médico que consulta vários pacientes. E um paciente é consultado por vários médicos. E aí, a pergunta é, como é que a gente adiciona a informação de quais foram os medicamentos prescritos em uma consulta? Então, observa, é como se eu falasse assim, olha, esse cara aqui agora tem várias prescrições e um medicamento pode ser prescrito por várias consultas diferentes. Né? E aí alguém fala, caraca, a consulta é um relacionamento. Eu não posso ter mais uma linha aqui, ó, no relacionamento, porque relacionamento, como a gente aprendeu, é binário.
Se é binário, eu só tenho duas entidades entre eles. E aí surgiu o conceito de entidade associativa. A primeira solução para esse problema aqui é transformar a consulta em uma entidade. Como é que a gente justifica transformar a consulta em uma entidade? Primeiro, a gente precisa de um nome correto, né? Então, por isso que eu falei que sempre que possível dê um nome que faça sentido. E segundo, a justificativa para eu criar a consulta como entidade é quando ela tem atributos que têm que ser representados ou associações. Então, nesse caso aqui, ó, como eu preciso que a consulta tenha uma associação com o medicamento, eu posso transformar ela numa prescrição. Olha que bacana. A entidade consulta, ela é fraca. O que eu estou dizendo? Que ela é identificada unicamente pelo médico e pelo paciente. Então, aqui eu estou dizendo que eu só consigo saber qual é a consulta vendo o seu médico e o seu paciente. É claro que tem alguns identificadores diferentes aqui, se você quiser fazer mais de uma consulta por médico. Como nesse caso aqui não tinha os atributos identificadores, nem data e hora em consulta, eu vou deixar desse jeito. Então, essa transformação aqui, ela sempre vai fazer da seguinte forma. Pego o relacionamento, transformo em entidade, e aí agora um médico tem várias consultas e uma consulta tem um médico só. Foi o que a gente representou aqui. Aí a gente olha para o paciente. Um paciente tem várias consultas e uma consulta tem um paciente só. E aí a gente sabe que para diferenciar a consulta tem que pegar o médico e o paciente. Ok, a partir disso, a gente associa a consulta à prescrição. Foi até aí, pessoal? Tranquilo. Dá, inclusive, para dizer que não existe consulta sem um médico e um paciente. É exatamente isso, né? Porque a associação mínima está 1 ali, né? É mínimo 1, máximo 1 para o paciente, assim como o médico, né? Mínimo 1, máximo 1. Então, exatamente. Né? Mas se vocês forem reparar, isso também está sendo representado aqui, tá? Quando tem o Nzinho, é mínimo 1, máximo N. Aqui, ó. Mínimo 1, máximo N. Desse jeito aqui só fica um pouco mais claro. Posso seguir? A gente está acabando já. Vou considerar que sim, só por causa do tempo. Então, gente, eu vou fazer um spoiler. Esse tipo de coisa aqui, a gente acaba fazendo no projeto lógico, lá na frente. Então, sempre que possível, né? Peraí que eu me enrolei aqui. Deixem os relacionamentos bonitinhos e façam a entidade associativa. O que significa essa entidade associativa? Uma consulta tem vários médicos e vários pacientes. Não, desculpa. Um médico tem várias consultas, um paciente tem várias consultas. Mas um medicamento também prescreve em várias consultas. Lembrando, eu só transformei isso daqui numa entidade associativa para poder prender nela a associação de prescrição. Porque se ela não fosse uma entidade associativa, esse relacionamento aqui não é válido. Um relacionamento, segundo o modelo R, sempre está associado a duas entidades. Isso daqui é totalmente equivalente a isso aqui. Foi até aí, pessoal? E aí a gente terminou, né, a parte de modelo R, pelo menos a formalização. Com isso, você já tem todas as ferramentas para fazer uma modelagem de banco, tá bom? O que a gente precisa agora é aprender os macetes para poder fazer essa modelagem. Na prática, isso daí é
70%, 80% do trabalho quando a gente está fazendo o banco. Depois a gente vai fazer a normalização, aí é mais aplicar técnicas, tá? Então isso daí é o trabalho maior da gente entender um banco que seja consistente e que vai ficar coerente com o código do cara que está fazendo a modelagem, né? Que vai sair do mesmo modelo conceitual. Tá, e aí o que eu vou fazer com vocês? Eu tenho um outro mini-mundo aqui, que é o mini-mundo que eu estou gravando os exercícios das aulas assíncronas para vocês. O que eu fiz? Eu estou pegando esse mini-mundo pequeno para a gente fazer durante a aula síncrona e complementar com o conteúdo. No caso desse conteúdo que eu coloquei agora, a gente não tem generalização, não tem entidade associativa. Então, esse mini-mundo, né, ele não vai contemplar isso. Foi o mini-mundo que a gente fez no começo da aula. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só abrir aqui, só um instantinho. Eu peguei o mini-mundo da livraria, porque eu queria que fosse algo que vocês conseguissem, né? Transparecer, assim, transparecer, viajar um pouco mais, né? Vocês conseguem entender o domínio para a gente fazer essa modelagem de banco. Então tá aparecendo para vocês ali o PDF. Vocês vão ver que é um mini-mundo um pouquinho maior, mas não é para assustar não, é só mais texto, tá? O que eu vou fazer com esse mini-mundo aqui? Eu vou passar para vocês com uma atividade assíncrona de amanhã. E aí as atividades assíncronas vão estar baseadas nesse mini-mundo aqui. Tradução. Eu peço que vocês façam a modelagem ER desse mini-mundo que vocês têm. E aí, amanhã, eu vou colocar o vídeo de como se faz essa modelagem para vocês irem matando as dúvidas de vocês. Mas eu peço que vocês façam antes, não façam junto com o vídeo. Por quê? Porque eu preciso, né, que vocês quebrem a cabeça para ter dúvidas. Aí você vai lá e vê lá no vídeo como é que faz esse tipo de coisa. E se não tiver a solução para o seu problema, né, aí você vem conversar comigo. Então, a ideia é que amanhã eu vou estar disponível para isso. Ok, pessoal? Ah, sempre, sempre. A vantagem do vídeo é isso, né? Vou colocar ele para vocês. Estão falando aqui que depois da aula surge 1 milhão. Né? Então a aula aí foi 1 hora e pouco.